É, Queria me apresentar, sou Laerte, um prazer estar com vocês em mais um webinar. E hoje vamos trazer aqui um tema sobre teste de acessibilidade, que é um tema que eu considero muito interessante e essa é uma visão bem interessante de testabilidade das aplicações, dos softwares, e que eu considero que ainda, infelizmente, ainda é pouco abordado. Não é um tema tão discutido e que é levado em consideração na maioria dos projetos que eu participei e que eu participo. Então, resolvemos trazer esse tema hoje, também foi um pedido do Núcleo, e vamos então a isto. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos em mais esse webinar. Lembrando que esse webinar depois ele ficará disponível no YouTube da UBEI, então vai ficar lá tudo gravado também para aqueles que quiserem depois ter uma referência ou rever novamente o webinar. Muito bem. Dentro desse webinar sobre teste de acessibilidade, nós vamos falar sobre o que é acessibilidade, o que é um teste de acessibilidade em si e por que fazer esse teste de acessibilidade. Vamos falar um pouco também sobre testes manuais e automatizados no contexto de testes de acessibilidade. Vamos também trazer aqui, de uma maneira bem rápida, aqui, bem resumida também, algumas ferramentas e softwares que podem ser utilizadas e depois podem ser mais aprofundadas por vocês todos aí nos seus projetos. Então, eu vou citar aqui algumas ferramentas que são as mais comuns, as mais utilizadas que eu já vi. E também vamos falar no final, para fechar tudo, dos benefícios, os desafios do teste de acessibilidade. Tá, antes de falar, primeiramente temos que saber o que é acessibilidade, não é isso mesmo? E acessibilidade tem várias definições. Agora, na área de tecnologia, em específico, a acessibilidade é garantir que qualquer pessoa, ou o máximo número de pessoas possíveis, né, elas possam utilizar uma determinada aplicação, um determinado tipo de software, sem qualquer tipo de impedimento. Em outras palavras, né, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, seja ela motora, auditiva, cognitiva, elas possam, da melhor forma possível, elas possam utilizar um software como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de deficiência. Então, a acessibilidade na tecnologia, a definição dela é isso, né? É fazer com que, garantir que esses softwares, essas ferramentas, essas aplicações poderão ser utilizadas por o maior número de pessoas possíveis, sejam elas pessoas com alguma desabilidade física, motora, cognitiva ou auditiva, ou sejam elas pessoas que não têm nenhum tipo de desabilidade. Então, ela, digamos assim, a ideia de acessibilidade é de democratização, digamos assim, dos softwares, das aplicações. Ok. Porém, para que esses softwares eles sejam acessíveis, eles sejam criados em volta desse pensamento, desse mindset, é necessário que todas as pessoas estejam bem envolvidas nisso. E é interessante que seja desde o princípio de um software. Ou seja, vai começar a criar um novo projeto, algum novo software, alguma nova aplicação. Se a acessibilidade ela for pensada desde o início, ela é muito mais fácil, tanto a nível de produto, porque o produto já vai ser criado, o software já vai ser criado com base em parâmetros e protocolos, que nós vamos ver logo em seguida. Então, já vai ser mais fácil, né? Que já se cria desde o início assim, não tem que voltar depois para fazer nenhum tipo de ajuste. E também a nível de processo, porque as pessoas já criam aquela ideia que a aplicação tem que ser pensada também em termos de acessibilidade, e isso traz um benefício que, desde o começo, as pessoas já com aquilo na cabeça, elas já vão ali se adaptando, né? E depois de um tempo, depois de uns meses, aquilo já faz parte de todo o processo de desenvolvimento daquele projeto, daquele produto. Então, a acessibilidade ela é necessário com que haja esse engajamento, né, de todas as pessoas envolvidas, seja o desenvolvedor, seja o QA, seja o designer, seja o product owner, o product manager, todos envolvidos, engajados para que a aplicação, para que o produto seja acessível.
Mais à frente nós vamos falar alguns detalhes, os benefícios de tudo isso. E caso contrário, né, se não for pensado dessa forma, como está escrito, o produto terá pouca ou talvez nenhuma cobertura para pessoas que possuam algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial. Tá, então agora falando mais especificamente do que é o teste de acessibilidade. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta no final, eu vou deixar um tempo e nós podemos conversar e falar mais sobre isso, tirar alguma dúvida. Mas seguindo um pouco mais adiante, teste de acessibilidade, o que que é isso, né? E por quê? Bem, testes de acessibilidade, como nós já temos uma ideia, né? Eles vão testar protocolos, seja eles protocolos, podem ser aplicações web, pode ser aplicações móveis. Então, ele vai testar um software, digamos assim, né? E vai garantir que os protocolos que nós vamos ver daqui a pouco, eles vão ser seguidos de maneira correta. E se forem, o teste vai dizer, foi seguido, se não for, o teste vai apontar que não foi seguido um protocolo, e aí vai ser aberto aí uma resolução para que aquilo seja corrigido pelos desenvolvedores, por exemplo. Em testes de usabilidade e de acessibilidade, nós temos alguns tipos de testes. Temos testes manuais, que são testes feitos por um especialista. Ele vai lá, esse especialista vai ver os protocolos, vai analisar o produto e vai ver quais são as diretrizes, quais são os protocolos que estão a ser feitos e que não estão a ser atendidos, né? Ele vai verificar e vai dar uma análise geral em relação aos protocolos que nós vamos ver daqui a pouco. E também esses testes podem ser automatizados, que aí é muito interessante, que é feito de uma maneira rápida, bem eficiente, e que eu vou mostrar também um exemplo mais à frente. Nós vamos ver que esses testes automatizados eles mostram de uma maneira bem rápida, bem direta, quais são os problemas e, inclusive, muitas vezes sugere até o que tem que ser feito. Então, isso é muito interessante, muitas vezes até para pessoas que não têm muito conhecimento dos protocolos e de teste de acessibilidade, porque esses softwares, essas ferramentas de teste de acessibilidade automáticos, eles já direcionam aquilo que tem que ser corrigido, o que é que tem que ser adicionado, o que é que tem que ser removido e o que é que pode dar alguma confusão ali no software quando for quando as ferramentas de usabilidade forem ser aplicadas, de acessibilidade forem ser aplicadas, que daqui a pouco nós vamos ver o que são elas, leitores de ecrã, esse tipo de coisa. E também existe também uma abordagem que eu acho bastante interessante, mas é bem raro de ser feito, pelo menos nos projetos que eu já participei nunca foi feito, mas vou mencionar porque é bem interessante, que é feito por utilizadores que possuem algum tipo de deficiência. Por exemplo, apesar de eu nunca ter feito isso num projeto, eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos lá um QA que ele tinha uma deficiência visual, mas ele conseguia trabalhar normalmente, porque os softwares da empresa eram todos feitos com essas instruções, os protocolos de acessibilidade. E aí eu nunca trabalhei nesse projeto específico com ele, mas as pessoas falavam que ele servia como ele fazia uma espécie de teste de aceitação, né? Ali no final, como o utilizador final. Então, quando eram feitos os testes de acessibilidade, que aquilo era enviado para a produção, muitas vezes, ele já ia lá e, antes de ser feita a release, ele já fazia os testes ele mesmo e ele, mais do que ninguém, ele conseguia, na verdade, dizer aqui qual era a dor que ele ainda tinha naquele software, o que é que estava complicado. Então, era um teste extremamente interessante, apesar de não ter participado juntamente com ele nesse projeto. Esse era o feedback que eu ouvia ali de todos quando falavam, que era muito interessante poder ver na prática aquilo ali mesmo dentro ali na equipe ali de desenvolvimento, né? Então, existe também esse teste de aceitação que pode ser feito por utilizadores que possuem alguma deficiência. Mas o mais comum mesmo são fazer testes manuais e utilizar essas ferramentas. Esse é o mais comum. Ok. Agora, já entrando aqui num ponto um pouco mais teórico aqui de protocolos do teste de acessibilidade, vamos falar sobre o que é o WCAG 2.0. Basicamente,
Isso aqui, hoje em dia, nos testes de software, né, nos testes web e mobile, principalmente esse aqui é mais focado em testes, são protocolos para testes web, sejam eles no web, desktop mesmo, quando a pessoa vai lá no Google Chrome, no Firefox, na web e faz acesso a um website, ou sejam eles aplicações móveis, mais que nós chamamos de WebView, que é quando ela emula ali no dispositivo móvel como se fosse uma aplicação, mas não é nativo. Então, esse WCAG 2.0 ele é mais voltado para aplicações, são protocolos que são usados para aplicações do tipo web. Porém, todas as diretrizes deles pode ser aplicado também para aplicações nativas mobile. Muda apenas alguns termos, alguns detalhes técnicos. Que aí nós não vamos entrar muito nessa comparação, porque o webinar é mais focado, é um pouco pequeno, é mais uma introdução aqui o nosso tempo, mas o que nós vamos falar aqui aplica-se também para o lado mobile de aplicações nativas também, com algumas ressalvas, né? Algumas diferenças técnicas. Ou seja, se a pessoa seguir isso aqui para o mobile nativo, também vai dar no mesmo. Ela vai garantir que a aplicação dela vai ter uma boa acessibilidade também. Tá. Então, mais uma vez, esse WCAG 2.0, eles são guidelines, eles são recomendações da W3C, que faz toda a parte de padronização aí da web. E nessa questão de usabilidade, vou até trazer aqui vou abrir aqui para que nós possamos ver, e já vou deixar o link, mas pronto. O que é que são essas recomendações, não é? É grande, ó. Como podem ver aqui, é um documento bem extenso, e ele vai trazer diversas recomendações a níveis de como criar uma aplicação web, ou mobile baseado em WebView, como eu já falei, de forma que ela seja o mais acessível possível para pessoas com deficiência, e essas pessoas com algum tipo de deficiência, elas vão poder usar algumas ferramentas, que eu vou mostrar uma logo em seguida aqui, como exemplo, para que ela possa utilizar aquela plataforma. Por exemplo, existem ferramentas chamadas screen readers, que são leitores de ecrã, que vão poder ler um determinado ecrã e dizer ali para o utilizador o que é que tem ali. Porém, para que essa ferramenta possa ler de maneira organizada, de maneira que faça sentido as coisas, e o utilizador com alguma deficiência, nesse caso, por exemplo, a deficiência visual, ele possa conseguir usar a aplicação, tem que ser seguido algumas guidelines, algumas boas práticas, para que isso seja uma experiência agradável e que não confunda mais ainda o utilizador, né? Já a pessoa, se for tudo desorganizado, não tiver descrição, algumas coisas, pronto, aquilo vai dificultar ou talvez impedir esse utilizador com essa deficiência visual, neste exemplo, de conseguir usar ali o software. Então, essa WCAG na versão 2.0, ela traz isso, ela traz diversos tipos de protocolos e ela ranqueia, inclusive. E ela ranqueia, por exemplo, em A, AA ou AA, sendo AA o melhor. Ou seja, se minha aplicação ela segue os protocolos e ela é classificada como AA, ela cobre tanto a AA como os protocolos da AA. Ela é a maior de todas. E aí tem a intermediária, que é a A, e tem a mais básica, né, que é o mínimo possível, para que seja considerado dentro das normas, que seguindo esse protocolo. Então, do tipo A. E aí as empresas elas usam muito, muito isso nos projetos. Às vezes a empresa quer um padrão A, quer um padrão AA, quer um padrão AA. Vai depender do quê? Vai depender da empresa em si, qual o grau de acessibilidade que ela quer dar àquele determinado software. E aí depende só mesmo da empresa, essa evolução aqui no que é que ela vai querer no software dela. E aí eu vou mostrar daqui a pouco na ferramenta, que é bem interessante, que ela aponta esse tipo de classificação. Esse documento nós não vamos conseguir passar por ele, mas é isso, ele faz diversos tipos de sugestões de protocolos em relação, por exemplo, a CAPTCHA, como é que isso tem que ser, como é que isso tem que ser criado, e vai. E aí ela é muito técnica, é um documento muito técnico, né? Mas a níveis de desenvolvimento, aquilo tem que ser colocado ali no HTML da página, como é que as imagens têm que ser colocadas, né?
Então, é um exemplo bem comum, que eu vou já falar logo em seguida também, mas ele traz aqui sobre imagens, sobre inputs, enfim, tem muita coisa. Eu recomendo que quem quiser entrar forte nessa área de acessibilidade, é bom que tenha um conhecimento, pelo menos geral, aqui do que é que se tem nesse documento. E aí vai ter uma boa noção de tudo aquilo que é feito, né, no teste de acessibilidade, os protocolos que serão utilizados. Mas o interessante eu já vou dar um spoiler, mas o interessante é que as ferramentas, elas ajudam muito nisso. Mesmo a pessoa que não tem o conhecimento de tudo isso aqui, não saiba detalhes por detalhes, né? O mesmo é muito grande, eu esqueço e pronto, se a pessoa não estiver fazendo isso no dia a dia, ela esquece tudo isso. Então, essas ferramentas, elas servem para isso. Elas vão ajudar e vão facilitar muito essa análise. Em breve, vou mostrar elas. Mas pronto, é isso. Já vimos, né, que nós precisamos seguir as normas da WCAG 2.0 para que nós possamos aplicar normas de acessibilidade nos nossos produtos. Ok. Então, seguindo um pouco mais adiante, quando nós formos fazer os nossos testes, por exemplo, os testes manuais, lembra que nós falamos que tem vários tipos de testes, né? O primeiro foi o teste manual. Esse teste, existem vários tipos de teste que pode ser feito em termos de acessibilidade. Um dos mais comuns é a navegação de uma página web, por exemplo, utilizando apenas, por exemplo, o teclado, sem utilizar o rato. E o rato é uma ferramenta muito boa, mas que requer bastante precisão. Então, geralmente, as pessoas que vão utilizar um software e elas têm algum tipo de deficiência, elas precisam de uma ferramenta mais acessível, de um software mais acessível, elas vão evitar usar o rato. Então, geralmente, né, não é sempre, geralmente, das melhores formas é utilizando o teclado. E aí, com o teclado, é um dos testes mais simples que o QA, a pessoa que vai fazer, ou o QA, ou quem quer que seja, que vai fazer o teste de acessibilidade, ele pode tentar utilizar ali, fazer um teste manual e utilizar basicamente o teclado e ver se quando ele vai lá no tab, se está tudo fácil de utilizar, se o foco está a seguir a lógica da página, por exemplo, no formulário que a pessoa vai preencher, vai ver se o reader, o screen reader, eu vou já mostrar, se ele consegue ler corretamente as coisas. Esse, digamos assim, é o primeiro teste, o teste mais simples que é feito para testar uma mínima acessibilidade. Nem que a pessoa ainda não queira olhar aqueles protocolos nem nada, esse aqui é o mínimo, talvez o mínimo do mínimo que dá para ser feito. E para esse tipo de teste, o que é muito comum? É muito comum a utilização de screen readers. E o que é que são isso? Como o nome fala, é um leitor do screen, o leitor de ecrã. Um dos mais conhecidos é este aqui, que eu deixo aqui como sugestão, que é do próprio Google. Eu não vou instalar, porque quando eu instalar ele vai começar a falar aqui, vai começar a ler tudo aqui e vai ficar confuso para continuar o webinar com ele instalado. Mas uma vez que ele é instalado, ele vai literalmente isso, ele vai ler à medida que eu vou aqui com o tab no meu teclado, ele vai começar a ler todos os links, vai dizer se é um link, vai dizer se aquilo é uma imagem, ele vai tentar ler a imagem, vai ver se tem uma descrição na imagem, por isso que vamos já ver um exemplo aqui de descrição em imagens, que é muito importante para acessibilidade, e basicamente é isso, o Screen Reader vai ler e tem existem várias ferramentas de screen reader. Eu uso essa do Google Chrome mesmo porque é a mais, acho que é a mais, talvez uma das mais utilizadas. E a que eu mais, quando eu sugiro essa daqui, mais simples, apesar de não ter uma rate tão boa, ela funciona bem até nos meus exemplos, nos meus projetos. Então, eu deixo essa aqui como sugestão, mas como eu falei, existem várias outras. Pronto. E aí, vou dar aqui um exemplo aqui de um teste de usabilidade bastante simples. É um exemplo de teste de imagem, por exemplo. Já pensou, se a pessoa não tem nenhum problema de visão, ela vai conseguir ver a imagem e vai conseguir descrever, mas a pessoa, por exemplo, que tem um problema de visão, ela não vai conseguir, né? E como é que nós conseguimos deixar
a aplicação boa, a aplicação acessível para que essa pessoa consiga utilizar esse nosso software? Isso aqui é um dos exemplos mais simples que tem lá naquela documentação do WCAG 2.0, que é, em todas as imagens, adicionar uma tag HTML do tipo alt, que basicamente isso é uma descrição da imagem. Então, quando aquele screen reader, que nós acabamos de ver aqui, este aqui, que eu deixei no link, ele for ler, que ele chegar naquela imagem, a pessoa aperta Tab, ele vai conseguir ler a imagem. Ele vai dizer, olha, isso aqui é uma foto por exemplo, de uma praia com pessoas lá nessa praia, por exemplo. E aí a pessoa vai, ok, eu sei o que isso significa, não é? No lugar de, por exemplo, ele apenas tentar ler o nome do ficheiro, por exemplo, praia.png. Às vezes não vai nem fazer sentido para a pessoa, né? Aqui, por acaso, o nome está até bom, mas às vezes se for um nome estranho, talvez já não faça tanto sentido. Então, é necessário, nesse caso, é um bom exemplo, um exemplo bastante simples, de um dos protocolos que podem ser colocados num teste, para ser avaliado num teste, e devem ser colocados no HTML. E isto é algo que é muito facilmente encontrado e testado por ferramentas de teste automático, que é essa segunda parte que nós vamos falar agora, que são ferramentas que elas validam o HTML. E aí isso ajuda muito os testadores, porque imagina, ter que ir em todas as imagens, verificar uma por uma, se tudo aquilo foi colocado, se não foi, se tem o alt, se não tem. Então, às vezes, pode ser um trabalho que leva até umas horas. Em uma página só pode levar umas horas, a depender do nível de complexidade da página. Então, essas ferramentas elas vão nos auxiliar muito nisso. E quando se fala em teste automático, já pensa que é criação de script muito avançado, esse tipo de coisa, né? Mas, porém, uma boa notícia, assim, para quem não tem muito, não está muito antenado nessa área de acessibilidade, é que existem ferramentas que elas são muito práticas, muito simples, e elas não precisam, basicamente, de nenhum tipo de programação, de criação de scripts. A ferramenta apenas é plug and play. Instala a ferramenta, play, e ela vai gerar um relatório, e esse relatório vai ser enviado ali para os desenvolvedores para que eles possam fazer a correção do que tem que ser feito. Que é o que nós vamos ver agora. Esse aqui foi um exemplo que eu mesmo fiz, utilizando essa ferramenta aqui, Lighthouse. Talvez seja a ferramenta mais utilizada para teste de acessibilidade. Ela é uma ferramenta da própria Google também, e ela pode ser usada para vários tipos de testes, incluindo testes de performance, testes de acessibilidade, até de search engine, que é pronto para ser localizado melhor por engines de busca, do Google, do Bing, por exemplo. Diversos tipos de testes ela consegue fazer. E o Lighthouse, ele pode ser usado também ele pode ser integrado também em pipelines, também como ferramenta, como em linha de comando. Então também dá para fazer, se a pessoa quiser integrar isso de alguma forma também. Mas, como eu falei, não é necessário esse tipo de análise, assim, se a pessoa quiser, né, não quiser fazer, dá para fazer de uma forma bastante simples, e eu vou mostrar agora mesmo. Para quem não conhece, deixa eu abrir aqui. Vou fazer até um teste aqui no site da TAP, e nós vamos ver. Ó. No dia que eu fiz, ela deu um... detalhe, que eu esqueci de falar. Esse Lighthouse, ele vai dar um score, porém, e é uma coisa que eu acho que eles podiam fazer nessa ferramenta, ele dá um score, mas ele não dá um score baseado naquele AAA e AAA daqueles protocolos que nós vimos. Os protocolos dele por baixo é baseado naquilo, porém ele não diz qual a classificação, percebe? Então, geralmente, o que as pessoas fazem quando utilizam Lighthouse, pelo que eu já vi na minha experiência prática do dia a dia, é 90%. Não 90%, score 90%. Se tiver 90 para cima, é considerado como se fosse uma AA daqueles lá muito bom, 90, 95. Então, geralmente, é o que as pessoas falam. O Lighthouse até dá umas cores, que ele mostra. Se está em vermelho é porque está muito ruim, se está em laranja é porque está indo no caminho certo, se está verde, acima de 90 é porque está excelente em termos de acessibilidade. Então, temos que ter isso em mente. Mas depois eu vou mostrar outra ferramenta que ela já mostra o score.
Porém, o Lighthouse eu acho que é até mais simples e mais fácil no dia a dia, talvez. É o que as pessoas mais utilizam, pelo menos o que eu vejo nos projetos. Deixa eu puxar o Lighthouse para cá. Vamos ver como é que ele age. Primeiramente, ele é uma. Deixa eu abrir aqui. Ele é uma extensão. Aqui, ó. Ele é uma extensão que pode ser adicionada aqui no Chrome, certo? Do próprio Google também. E aí pode ser que é código aberto e tudo, enfim. E aí, uma vez que ele é instalado como extensão do Google, ele vai ficar dentro do próprio browser. E vou mostrar como. Dessa maneira aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para facilitar. Acho que eu já vou deixar a tela cheia, então. Ele vai ser acessado Tem duas formas. F12, que é o atalho F12, que pode ser pressionado e ele já vai abrir. Ou então, se a pessoa não quiser decorar nada, Inspect, vem aqui na página, clica com o botão direito do rato, Inspect, e depois vem aqui nessa opção aqui em cima e procura aqui em algum sítio aqui por Lighthouse. E aí já vai aparecer. Basicamente é isso, muito simples. Como eu falei, a pessoa não precisa nem ter conhecimento dos protocolos, nem nada com essa ferramenta, porque ela já vai avaliar todos aqueles protocolos. E as opções podem deixar essa aqui default, desktop, né, que nós vamos avaliar aqui esse site aqui da TAP dessa forma. E, como eu falei, existem vários tipos de teste, mas nós vamos focar nesse webinar, teste de acessibilidade. Pronto, vamos analisar. Deixa eu ver quanto é que estava no dia que eu vim. Estava 75, conseguem ver, não é? O score do site da TAP. Pode ser outro site, eu peguei esse aqui, um exemplo só. Vamos ver aqui. Tá a audição, aqui a áudio está fazendo uma análise, né? Audition. Vamos ver. O pior da última vez que eu olhei. Tá 73 agora, o score. E o que é que eu posso fazer com isso? E ele começa a dar diversas explicações, né? Diversos problemas e explicar por que ele deu esse score. E aqui são vários, ó. Ele dá o detalhe, ele diz aqui, ó, esse aqui, aí a pessoa consegue clicar e ver onde é que é. Então é nesse símbolo do avião aqui, tem algum problema aqui. E pronto, ele diz aqui, ó, qual o problema, diz que está suportes, atributos, mismatching. Pronto, aí a pessoa pode clicar aqui e ver os detalhes sobre isso. Se nós não entendermos também o que é alguma coisa mais a nível de desenvolvimento, o desenvolvedor, ele vai, por exemplo, né, ele vai fazer essa análise e vai melhorar, vai fazer essa melhoria baseado no Lighthouse, de acordo com os protocolos do WCAG. Deixa eu ver se tem uma aqui que eu vi, que é bem simples de perceber. Deixa eu me ver aqui. Ok, ó, bem interessante essa daqui. Por exemplo, ele está falando aqui que tem uns problemas em relação a listas. E esses problemas, eles devem ser feitos de maneira... Porque, por exemplo, quando o desenvolvedor ele vai criar uma lista HTML, por exemplo, aqueles que sabem disso, eles podem criar uma lista que não é bem uma lista, né? Mas por debaixo parecer como uma lista. Porém, para o screen reader, isso aí vai dar uma confusão muito grande. Ele vai se perder, muitas vezes ele não vai saber se aquilo é de fato uma lista. Então, aqui o Lighthouse achou esse problema e deu a sugestão que diz que elementos que são dessa tag aqui HTML, o L e o L, eles deveriam estar dentro de uma lista do tipo LI. Pronto, isso aqui foi a sugestão e ele explicou onde é que está isso. Se a pessoa clicar, ela consegue ver aqui, olha aqui, ó, aqui do lado, quando eu coloco aqui, eles podem ver que desse lado aqui ele aponta, ó, onde é que fica. Aqui também, ó, e aqui também. São esses três botões. Pronto, basicamente, o Lighthouse é isso. O que a pessoa pode fazer? Depende, ela pode, se forem poucos erros, ela pode criar um ticket para cada erro, para que seja corrigido, ou se é uma sequência de muitos erros, talvez ela possa criar um ticket só. Inclusive, ele dá aqui a opção de salvar o HTML, de copiar um JSON, ou de gerar, por exemplo, um relatório do tipo PDF mesmo, e ter todos
esses detalhes aqui colocados, né? Vai ficar um pouco resumido se a pessoa fizer dessa maneira, ou ela pode fazer o print expanded, que é com tudo aberto aqui, aí fica, ó, com todos os detalhes. Estão a ver? Tá bem pequeno, mas depois vocês podem tentar localmente e ver. E aqui tem todos os detalhes para que seja corrigido. Se corrigir tudo isso, muito provavelmente, em teoria, a pessoa vai atingir o 100 ou talvez próximo de 100. Então, é bem interessante o Lighthouse, pela facilidade com que ele funciona. Por isso que eu falei, se a pessoa não tiver o conhecimento de teste de acessibilidade dos protocolos, não há problema, ela aprende ao utilizar a ferramenta, o que é bem interessante. Esse é o Lighthouse. Deixe-me agora avançar aqui para o próximo. Vou mostrar rapidamente também o próximo e depois dar algum tempo por final para que nós possamos conversar e falar mais alguma coisa. Pronto, esse aqui eu acho também bem interessante. É o chamado A-Checker. O que é que ele faz? Ele faz uma análise também, da mesma forma, mas o que é que ele nos dá? Ele nos dá a classificação, se é do tipo A, AA ou AA, 3A. E isso é interessante, porque aí já nos dá uma boa ideia de fazer uma similaridade disto com os protocolos, né? Então, pode ser também utilizado junto com o Lighthouse, ou então apenas ele também. Aí vai uma decisão da empresa. O que é que, se perguntarem o que é que eu prefiro, eu uso mais o Lighthouse nos meus projetos, porque eu acho mais simples. E geralmente é o que as empresas, quando nós vamos, elas pedem mesmo para ser utilizado, que é o mais conhecido. Porém, esse iCheck foi uma ferramenta que eu descobri há pouco tempo, que eu também acho que ela tem bastante espaço e por que não utilizá-la juntamente com o Lighthouse e ter digamos assim, uma segunda ferramenta, né? É muito rápido a utilização dela. Vocês vão ver aqui também que é simples. Então, não há por que não utilizar. Vai demorar 5 minutos, talvez, fazer ou menos, para abrir, fazer análise e ver o resultado, né? Então, o que as pessoas podem fazer é utilizar o Lighthouse, fazer todas as correções e depois fazer um double check nessa ferramenta também e ver ali, se quiser, uma segunda comparação com outra ferramenta. Mas deixe-me abrir aqui o A-Checker. Ele é interessante porque ele pode fazer vários tipos de validações. Deixa eu mostrar aqui. Tá, deixa eu lá copiar isso aqui do site da TAP. Só copiar o URL. Porque ele tem várias formas. A pessoa pode tanto copiar e colar o URL, como pode fazer um upload de um HTML. Então, o desenvolvedor, se ele quiser, ele já mete aqui o HTML dele e já faz a validação antes de enviar mesmo para teste. Por isso que eu digo, quando a acessibilidade está no mindset, às vezes um desenvolvedor ele já pode criar a sua aplicação e já ir fazendo esses testes aqui no momento da criação das pages. Mas é muito simples. Tem aqui a URL, tem aqui as opções e aqui é que fica interessante. Olha aqui, ó. Nós podemos dizer, por exemplo, eu quero que seja level 3A. AAA. Ou seja, eu quero o maior nível de qualidade em termos de acessibilidade. Vamos supor, né? A pessoa coloca aqui, pede para checar. Provavelmente, todos os problemas encontrados lá no Lighthouse vão ser os mesmos apresentados por aqui. Então, aqui ele faz uma divisão um pouco diferente, mas basicamente a mesma coisa. São problemas conhecidos aqui, ele dá uma lista de coisas que tem que ser corrigido e ele dá um pouco mais de detalhes em relação ao Lighthouse, pode ver. Ele fala em relação à documentação e já cita as ISOs lá dos protocolos que isto é feito, por que isso tem que ser melhorado, né? Então, ele já traz todas essas informações que podem ser bastante úteis para uma análise mais avançada. E aí a pessoa pode saber, ó, no problems, temos 2 aqui problemas para atender aqui ao critério A, que estão aqui a falhar, então temos que ser validados para atender, que são do tipo A, né? Já que nós queremos o 3A, vai ter que atender a todos. Então, nesse exemplo.
Então, aqui ele fala aqui também, tem um problema aqui no XHTML, e explica o porquê. Então, pode ser não, são problemas nesse caso. E aí tem os problemas potenciais também, que é algumas coisas que ele diz que podem ser problemas potenciais, mas aí ele pede que a pessoa vá e analise e vê se realmente é e faça uma correção, né? Então, ele vem aqui, avalia que tem vários problemas que nós não vamos conseguir ver um por um. Esse site da TAP, por acaso, tem muitos problemas e de acessibilidade aqui que teriam que ser revistos. Mas está aqui, é legal. O interessante, o mais que eu acho mais interessante é isso. Ele diz, ó, esse aqui é para atender a 3A, esse é para atender a A, esse aqui é para atender, por exemplo, a 2A, percebe? E aí ele mostra tudo, que é o que o Lighthouse não faz, que eu acho interessante. Inclusive, por exemplo, ó, tem 2 e 16 aqui. Se eu alterar para, por exemplo, dizer que só quero a A, provavelmente já vai diminuir os problemas. Ó, já diminuiu. Já são 11 e 2 problemas aqui. Se eu falar que quero apenas o tipo A, já devem ter menos problemas ainda, percebe? O nível de exigência diminui. Então, essa é uma ferramenta que eu descobri há pouco tempo atrás e acho bastante interessante para que seja feito também esse tipo de análise. E aí, a pessoa vai ter, talvez junto com Lighthouse, ou se quiser usar apenas F também, aí fica a critério do que é que a equipa vai preferir, o que é que ela vai achar mais interessante. Ela pode utilizar isso também como uma ferramenta bastante interessante e conseguir, de fato, saber o que é do tipo A, do tipo AA, do tipo 3A, dada a classificação dos protocolos internacionais. WCAG, sempre esqueço esse nome, mas pronto. É essa a segunda ferramenta que eu queria mostrar, A-Checker. Vamos ver aqui mais um pouco. Lembrando que, só uma coisa que eu queria falar. Essas ferramentas, elas são muito boas, elas ajudam muito. Como eu falei, até uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela vai, com essa ferramenta, ela vai poder até aprender, né? Ela vai poder aprender a teste de acessibilidade com a ferramenta em si. Porém, ela não consegue, muitas vezes, substituir mesmo a análise de uma pessoa, de um teste manual. Por exemplo, numa imagem, que falamos aqui logo atrás, ó, da imagem. Imagina que o desenvolvedor ele meteu o Alt e esqueceu e deixou ABC, e depois ele ia voltar e acabou que ele esqueceu e ele nunca adicionou essa descrição. Aquela ferramenta lá não ia dizer que não havia erro, porque o Alt estava lá, porém o Alt não era bem aquilo que ele deveria ser. Percebe? Então, às vezes, aí, essas ferramentas, nesse nível, elas não vão conseguir ajudar, né? Aí teria necessidade de ter ali uma pessoa para fazer o teste manual mesmo, para também dar um double check, uma conferida final, ou então outras ferramentas de teste automáticos mais específicos ali de componentes, né? E aí já vai mexer um pouco mais com o script, e aí elas sim conseguem garantir que o que está no out é realmente o esperado ali, elas conseguem garantir o texto. Mas nós não vamos falar hoje sobre isso, que são outras ferramentas como Cypress, Selenium ou outras ferramentas que podem estar fazendo esse tipo de análise. Mas não é o foco aqui. Então, o foco aqui seria a pessoa manualmente fazer um double check só para conferir se o out faz sentido também. Mas Lighthouse e A-Checker são ferramentas que não é que eu não acho nem que são opcionais, né? Se a empresa quiser fazer testes, ter testes de acessibilidade e garantir isso, ela tem que utilizar alguma ferramenta de teste de acessibilidade, porque só teste manual é humanamente quase que impossível ter o conhecimento de todos aqueles protocolos e analisar todas as pages de um software. Então, é complicado sem nenhuma ferramenta. Ok. E quais são os benefícios disso, né? Dos testes de acessibilidade? Essa é a parte mais interessante que eu acho. Os benefícios, o que é que são? São muitos. Primeiro, ampliação da audiência. Quanto mais pessoas elas tiverem condições de utilizar o software, maior será o alcance da aplicação, maior será a quantidade de clientes e pessoas que estarão aptas para consumir o meu produto. Seja ele, por exemplo, aqui os exemplos que eu coloquei,
fazer uma compra online, a pessoa ela vai ter acessibilidade, ela vai conseguir sozinha fazer a compra online, ou, por exemplo, um site de notícia. A pessoa vai ter lá o site de notícia que foi todo pensado de forma acessível e vai ter a informação toda distribuída de maneira organizada e a pessoa vai poder ler essas notícias de maneira independente, porque o site vai ser acessível. Então, ampliação da audiência como primeiro ponto. Segundo ponto é uma imagem positiva daquela empresa, daquela marca. E isso pode posicionar a empresa como uma empresa que ela se preocupa com a sociedade, se preocupa com uma causa social tão nobre, que é a causa de acessibilidade, de pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Então, isso geralmente dá uma imagem também positiva para as empresas, né? E cria até um afeto, muitas vezes até de familiares que sabem que, olha, aquele website, aquele produto é muito bom, porque ele oferece ali uma acessibilidade e o meu familiar, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência, vai conseguir utilizar aquele software de maneira independente. Então, isso tem um impacto social em relação à imagem também da empresa muito grande. Então, é um dos benefícios também de testes de acessibilidade, do mindset de acessibilidade. Também tem um detalhe também que é melhora nas ferramentas de search engine, por exemplo, Google e Bing. Então, um site que é pensado de acessibilidade, ele é mais estruturado, o seu HTML, a sua construção é mais bem construída e pode ajudar em sites de busca a encontrar melhor coisas ali daquele nosso produto, daquele nosso site. Por exemplo, uma imagem, se ela tem um alt bem definido, lembra lá daquele alt que nós vimos anteriormente, por exemplo, o Google Images ele vai poder fazer uma busca e utilizar aquilo como parâmetro da busca e encontrar aquela imagem, aquele nosso site, de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais acessível. Então, também tem um impacto nessas ferramentas de busca. Porém, além dos benefícios, temos alguns desafios. E o grande desafio é justamente a baixa quantidade de aplicações, de softwares, de sites, websites que oferecem ainda uma boa acessibilidade. Nós vimos até um exemplo agora, aqui da TAP, e vimos que tem lá uma cobertura, 70 e qualquer coisa, mas ainda há muito a melhorar. Então, aquilo foi só um exemplo, mas a grande maioria ainda dos sites, dos produtos de software, a grande maioria mesmo, não são pensados mesmo em termos de acessibilidade. E pronto, isso acaba que é um desafio, é um problema, e esse desafio de tentar conscientizar as empresas, as marcas, as pessoas, né, a pensar dessa forma mais acessível, não podemos deixar de falar, é sim um grande desafio, ainda mais porque, de acordo com esse censo, em Portugal mesmo, existem 1.792.000 pessoas aproximadamente que têm algum tipo de deficiência. Em que dá isso aqui, que seja alguma deficiência do tipo visual, motora, mental, auditiva, isso representa aproximadamente 17% da população. Então, vemos que é uma quantidade expressiva de pessoas que muitas vezes ficam impossibilitadas de alguma forma de utilizar ali aquele software. Por isso que é necessário a conscientização exaustiva das empresas, das pessoas, para que sempre pensem na acessibilidade. Claro que cada empresa tem suas prioridades e tudo, mas se a comunidade, né, começar a dar importância, dar holofote para isso, a tendência é que cada vez mais isso seja colocado em pauta em novos projetos e, por que não, também em adaptações em projetos que já estão em andamento. Outro desafio também, que é bem interessante, é que também a acessibilidade ela não atende apenas pessoas com deficiência. Isso foi uma coisa que eu pensei depois e eu achei bem interessante falar, mas também pessoas que têm algum tipo de não sabem ler, não sabem escrever e não tem, são iletrados, né, funcionais. E isso é bem interessante, porque, por exemplo, a pessoa não sabe ler, mas ela sabe falar, por exemplo, português. Então, aquele screen reader, ele vai conseguir ler e a pessoa vai ouvir e vai, mesmo sem saber ler, ela vai conseguir interpretar e vai conseguir utilizar ali um website. Então, isso é muito interessante. Ainda mais quando eu vi esse dado aqui, que há cerca de 500.000 de analfabetos em Portugal. Então, vemos que também é um público considerável, é uma quantidade de pessoas considerável que, caso esse site fosse
um exemplo, né, um site determinada TAP, por exemplo, ela fosse totalmente acessível, vamos dizer assim, ou um site de notícias qualquer, essas pessoas teriam acesso e conseguiriam utilizar, o que seria muito bom. Isso aí ia até melhorar, como nós já falamos, né, a marca, aquela notícia que aquele site era acessível, ia se espalhar de pessoa para pessoa, e isso daí seria bem interessante, é um dos grandes desafios. E exatamente, né? Com mais acesso à informação, promove-se a melhor qualidade de vida e produtividade para essas pessoas. Tá. Então, aferir, ou seja, calcular, verificar o quão acessível está o software, pode ser até uma tarefa simples, que nós vimos. Rapidamente eu mostrei aqui para vocês, do ponto de vista de ferramentas e tudo isso mesmo. Mas o desafio, de fato, é em relação ao mindset. Acessibilidade, eu acho que esse é o maior desafio. Esse webinar foi interessante que eu consegui aqui em 50 minutos, qualquer coisa assim, eu consegui mostrar para vocês ferramentas e uma análise bem rápida de tudo o que é. E viram que não é nada muito complexo. Porém, o desafio é colocar isso nas empresas, nas pessoas, e que as pessoas pensem acessibilidade desde o início e elas saibam que o impacto daquilo, de ter uma aplicação acessível a nível de produto é muito bom, a nível social é muito bom, traz grandes benefícios, e nós vimos que tem audiência para isso. Através dos censos, nós conseguimos ver que existe um público que, digamos assim, que está desamparado, vamos dizer assim, não consegue utilizar ou consegue utilizar parcialmente muitos softwares, porque os softwares não estão totalmente preparados para isso. Então, o desafio é esse, é conscientização das pessoas, que elas possam, as pessoas que eu digo, os envolvidos, as empresas, para que elas possam pensar sim na acessibilidade como uma etapa no processo de desenvolvimento. Vai haver ali, claro, um custo associado ali em nível de desenvolvimento, o cuidado ali a ser tomado, mas do meu ponto de vista, eu acredito, nós vimos os números aí também, é um investimento que pode sim valer muito a pena e no final das contas vai também trazer, como nós já falamos, um benefício social muito grande. Talvez seja esse, inclusive, o ponto mais importante, sim, dos testes de acessibilidade. E é isso. Eu consegui acabar aqui a tempo. Se alguém tiver algum ponto a ser falado, alguma coisa queira complementar, pode falar. Luiz? Opa, eu tenho duas coisas para falar, Lard. A primeira, quando eu estava no meu projeto de pós-graduação, eu tive um projeto de acessibilidade, teste de acessibilidade, e a gente trabalhou também com acessibilidade de pessoas que eram semi-alfabetizadas. Então, também é interessante o teste da ferramenta de uma maneira que seja para pessoas também que não tenham esse nível de alfabetização necessário para leitura. Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, Laerte, eu escrevo artigos no LinkedIn e um dos temas que eu ia trazer futuramente era sobre teste de acessibilidade. Eu queria saber se tudo bem se eu referenciar o webinar, marcar você e a Albei também no artigo. Claro que sim. Boa. Pode ser, à vontade. À vontade, Luiz. Boa. Perfeito, Obrigado aí obrigado. pela partilha aí. Boa. Fora, Luiz, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ainda temos aqui 5 minutinhos. Se não, fechamos. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Acho que não. É isso, então. Então é isso, malta. Ficamos assim, então. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a participação de todos. Muito obrigado mesmo. Foi um gosto aqui de estar com vocês nesse tema, que é um tema muito interessante, né? Como o Luiz falou, que ele também tem interesse aqui. Tivemos muitos inscritos, então queria agradecer mesmo a presença de todos e no que precisarem, podem contar comigo. Eu queria só pedir uma coisa.